Oi, gente! Vamos começar com a nossa aula de história agora? Então, vamos abrir o nosso livro na página 13 e vamos trabalhar até a página 19. Bom, na aula passada nós vimos que as pessoas, o modo de vida das pessoas e o lugar onde as pessoas viviam sofreram transformações ao longo do tempo. E você vai, como vocês são inteligentes, vocês vão analisar, vão ficar pensando no seguinte: será que o lugar onde eu moro sofreu transformações? E aí a tia vai dizer para vocês que sim, o lugar onde hoje nós moramos não é o mesmo que foi no passado. O lugar onde nós vivemos, a rua onde moramos, sofreram transformações ao longo do tempo. E isso é possível vocês comprovarem diante de uma conversa com os avós de vocês. Sabiam? Pois bem, os avós de vocês vão contar com exatidão como era no passado o lugar onde vocês vivem para o que é hoje. As diferenças que ocorreram ao longo do tempo. Então, a tia vai dizer que as ruas onde ficam localizadas, né, dentro do bairro onde vocês moram, elas não eram como hoje elas são. No passado, as ruas eram de terra. As ruas não eram iluminadas como hoje são iluminadas. No passado, isso daqui, tipo Ricardo de Albuquerque, era uma mata, poucas moradias. E com o passar do tempo, com o aumento de habitantes no bairro, então o Ricardo de Albuquerque começou a se transformar. Assim como o Ricardo de Albuquerque, também são os outros bairros. Ao longo do tempo foram se transformando. Então as moradias foram aumentando, as ruas foram calçadas, a iluminação, né, aumentou, né, colocando mais postes nas ruas, as construções, como estabelecimentos comerciais, enfim, avenidas, estações de trens, tudo isso foram construídos ao longo do tempo para atender a necessidade da população desse lugar. Então aqui nós vamos ver o seguinte, um texto, tá? Escrito por Fernando Lobo, que conta a história da Rua das Rosas. Como era essa rua no passado, como ela foi se transformando e como ela é hoje. Então vocês irão ler e vão ver como essa rua se transformou ao longo do tempo. Então ela não é o que ela foi no passado. Então quem viveu naquela época em que o autor conta como ela era, vai falar que não vai reconhecer essa rua hoje, porque ela está totalmente modificada. Então vocês irão ler e irão fazer as páginas até a página 17. E na página 18, nós vamos falar sobre o Fique Sabendo, a iluminação das ruas. Será que você pensa que no passado havia energia elétrica como hoje nós temos? Quem disse que não acertou. No passado, as ruas eram iluminadas por lampiões. Havia um profissional, um trabalhador que tinha como função acender
os lampiões das ruas. E as casas, tia, como elas eram iluminadas? Também elas eram iluminadas por lamparinas ou acendedores, que eram abastecidos com azeite de peixe. E aí acendia, aquela chama iluminava os cômodos da casa. E hoje vocês não têm isso, né? A facilidade, a tecnologia chegou, né? Trazendo a energia elétrica no século XX. Mas no século anterior, as coisas não eram fáceis. As pessoas, quando davam determinada hora, as pessoas eram obrigadas a se recolherem. Elas não podiam ficar nas ruas conversando ou chegando tarde do trabalho ou de um passeio, porque era tudo escuro. Então, as pessoas não tinham muito essa facilidade, né, de energia elétrica. Então, as pessoas usavam as lamparinas. Vocês vão ver aí, ó, as lamparinas, as candeias e os candeeiros. Esses instrumentos, esses objetos, eles eram utilizados para iluminar, tá? Iluminar as casas, e nas ruas tinham os lampiões. E havia, como eu havia dito, havia um profissional, um trabalhador, o acendedor de lampiões. Ele passava iluminando, acendendo a chama dos lampiões, e quando dava uma certa hora ele vinha apagando toda aquela chama dos lampiões. E você vai ver isso, você vai ler na página 18 isso que a tia está falando. Mas aqui a tia gostaria que vocês sublinhassem bem aqui, ó, tá? Esse parágrafo aqui, olha só. Em 1854, na cidade do Rio de Janeiro, na nossa cidade, capital do Brasil nessa época, foi fundada a primeira companhia de gás para iluminação pública, de propriedade do Barão de Mauá, importante industrial da época. Sublinhe. Apesar da criação na metade do século, foi somente em 1883 que a iluminação elétrica foi para as ruas. Olha só. Nesse ano, com a presença do imperador do Brasil, Dom Pedro II, foi inaugurado o primeiro serviço público de iluminação elétrica na cidade de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. As cidades de São Paulo e Minas Gerais também trocaram os lampiões a gás pela iluminação elétrica a partir dessa data, juntamente com o Rio de Janeiro. Então, eu quero que vocês sublinhem todos esses parágrafos, tá? Esses 3 últimos parágrafos que são importantes. Então, o que a gente vê aí é que ao longo do tempo o lugar foi se transformando. Vocês viram como antes não havia a energia elétrica? Olha aqui, olha como era feito a iluminação das ruas, né? Por lampiões. Então as pessoas não podiam ficar muito tempo nas ruas, não tinha essa facilidade que nós temos hoje. E aí, com a chegada da energia elétrica, né, o modo de vida das pessoas começou a ser
transformar também. Eles estavam habituados a ficar em casa, né, juntamente com a família ali, sendo iluminado com azeite de peixe, nas candeias, nos candeeiros, nas lamparinas. E aí, em 1883, chega a iluminação elétrica. Então, o modo de vida das pessoas também modificou com a chegada da energia elétrica. E agora, vocês farão a página 19. Mas é necessário que vocês leiam, tá bom? Leiam para vocês entenderem melhor o que a tia quis passar para vocês nesse momento. Ótima aula, daqui a pouco a tia volta para fazer a correção. Beijos!